Daqui uma semana começa o julgamento da suposta trama golpista, do Núcleo 1, que ele faz parte, ele é réu, mas de ontem para hoje, a Procuradoria-Geral da República, que é a denunciante no caso da trama golpista, pediu o reforço da segurança na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro por um pedido do Lindbergh Farias, líder do governo na Câmara, à Polícia Federal sobre um possível plano de fuga à Embaixada dos Estados Unidos, que fica a 10 minutos da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí Moraes pediu para que o Gonê, a PGR, falasse sobre isso, se manifestasse, e aí teve essa manifestação pedindo reforço. Essas são imagens ao vivo da Natália Jaguaribe, a nossa repórter cinematográfica, que está lá no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo a gente teve uma movimentação ali já da Polícia Federal chegando ali na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente vê que a movimentação é bem tranquila. E aí a PGR tem até amanhã de manhã para se manifestar em relação a um outro caso, que inclusive tem também uma análise ali de uma possível fuga ou um plano de fuga, né, pedindo asilo político, na verdade, a Javier Milei, ao presidente da Argentina, através de uma carta que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria escrito e foi divulgada ali entre aquelas mensagens todas periciadas nos aparelhos celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá nas buscas e apreensões que aconteceram ao longo de julho e também ali em agosto, quando ele foi colocado em prisão domiciliar. Então, a gente vê, portanto, diversas manifestações da Justiça em relação ao caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, aos diversos inquéritos ali que ele está envolvido, e também uma apreensão para o julgamento da trama golpista que vai começar daqui uma semana, e a essa resposta também do Paulo Gonet, que é esperada até amanhã, sobre essa questão do Javier Milei. Tem um entendimento, né, Serapião, de que a situação do Bolsonaro vai continuar dessa forma e com algumas, talvez, medidas um pouco mais rigorosas, mas que ele se mantém em prisão domiciliar até, pelo menos, o julgamento, que a direita bolsonarista já entende que é só para descobrir qual será a pena, né, mas que já também acredita que ele vai ser condenado, né? Isso, Natália. Não bastasse o caos que viveremos a partir da semana que vem, né, com o julgamento, acho que é um momento muito... eu lembro que eu acompanhei o julgamento do Mensalão em 2012 aqui em Brasília, que foi um grande julgamento, movimentou a capital inteira, movimentou o noticiário todo do país, do mundo, com a atenção de outros países, e creio que esse, a partir da semana que vem, também vai repetir o caso do Mensalão ali em quantidade de pessoas atentas acompanhando, e ainda mais num cenário como esse de outros países também interessados nesse tema, principalmente os Estados Unidos ali, que tem essa situação entre Trump e o governo brasileiro ali, tarifácio e tudo mais, as sanções ao Alexandre de Moraes, e a expectativa é que o julgamento em si possa causar mais atrito com o governo americano. E acho que não teria como ser de outra forma, né? Às vésperas do julgamento a gente não teve calma, não teve calmaria, e a gente está vendo algum tipo ali de novidades, né? A gente teve nas últimas semanas a questão desse inquérito do Eduardo Bolsonaro, que foi concluído pela Polícia Federal, vieram aqueles áudios, e veio também esse suposto plano aí de pedir asilo para a Argentina, né? Uhum. A partir dali, obviamente, o governo, os seus apoiadores começaram a atacar, falando que o ex-presidente Jair Bolsonaro quer deixar o país e tal, e resultou nessa decisão aí, nesse pedido da PGR para que a Polícia Federal monitore ali a casa do ex-presidente. Enfim, ele está de tornozeleira, eu acho que caso ele se desloque para algum lugar, a tornozeleira talvez já seria responsável ali por avisar que ele está se deslocando, mas foi uma medida que a PGR resolveu tomar. Eu acho que só mantém o clima quente ali para até o julgamento. Eu estava conversando ontem com alguns advogados aí que atuam para esse primeiro núcleo. Está todo mundo muito atento aí, tentando entender o que vai acontecer no julgamento, mas o sentimento que eu vi é esse que você falou aí de alguns apoiadores do presidente, né? É mais para saber a extensão da pena e como os ministros vão votar ali, qual vai ser o argumento principal, como eles vão construir os seus votos
para condenar essas pessoas aí que, em tese, participaram dessa trama golpista que resultou no 8 de janeiro, né? Eu acho que a expectativa maior, além da pena, de quanto vai ser essa pena, são duas. A primeira, qual vai ser a reação do governo americano em relação a isso, né? A gente vai ter mais sanção, a gente vai ter o governo vindo mais para cima do governo brasileiro, enfim, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é como vai ser, se condenado, e é o que a gente está dizendo, que está muito claro, parece que ele vai ser condenado, como é que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai cumprir essa pena? Vai ser preso, vai ser numa cela na Polícia Federal, como o ex-presidente Lula ficou em Curitiba, que não é muito uma cela, né? Uma salinha que eles organizam ali, que tem, né, algumas coisas a mais do que uma cela normal, por se tratar de um ex-presidente. Vai ser num batalhão, vai ser num batalhão do Exército, enfim, vai ser domiciliar, vai ser uma prisão mesmo, enfim, eu acho que esses dois pontos aí, eu acho que é o que ainda tem uma dúvida e é o que ainda pode causar algum tipo de turbulência. Sim. Isso, se ele for condenado e os Estados Unidos vierem para cima de alguma forma, que forma pode ser essa? O que mais eles podem fazer? Quem mais eles podem sancionar? O que mais eles podem fazer contra o governo brasileiro? E disso, né, para onde o ex-presidente Jair Bolsonaro vai para cumprir essa pena. Obviamente, depois do julgamento em si, você, dependendo do resultado, cabe algum tipo de embargo ali, né? No Mensalão a gente teve isso, né? Os embargos de declaração, embargos infringentes. Então, após a sentença, ainda tem ali um tempinho ali para se resolver isso, mas eu acho que não deve demorar muito, porque esse caso em si, ele tem tido uma celeridade bem grande. Mas eu acho que esses dois pontos eu acho que a gente tem que monitorar, e a gente está falando com todo mundo, está tentando falar com os advogados, tentando falar com todo mundo envolvido nisso, a gente tentar entender como vai ser a construção desse julgamento, seja nos argumentos, seja na construção da pena para os envolvidos. Pois esse ponto de ontem foi uma surpresa, porque o pedido da Polícia Federal era de que tinha que reforçar a segurança, porque a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro está a 10 minutos da embaixada, né? Então acho que o entendimento ele tem a tornozeleira eletrônica, mas ele chega muito rápido na embaixada, talvez a gente não consiga, sei lá, impedir que ele chegue, né? E para quem não entende ou não sabe, a partir do momento que você entra em uma embaixada, o espaço, o território da embaixada é reconhecido como o espaço daquele país, né? E aí vem uma questão toda diplomática. Num caso de, por exemplo, a pessoa tentar ali um asilo político, aí tem que ter uma discussão entre países, né? Não é porque está no Brasil que é dentro da embaixada dos Estados Unidos que é Brasil. Tem essa situação complexa também, né, Serapião, que acho que é importante da gente ressaltar aqui para quem não faz ideia, né? Às vezes é uma informação que a gente aqui em Brasília sabe, mas que quem está em casa não consegue, né? E fica pensando, pô, mas é só uma embaixada. Não, tem toda uma questão diplomática mesmo, né? Sim, a partir do momento que ele entrar na embaixada americana, o Brasil perde a capacidade de fazer qualquer coisa contra ele, né? Aí passa a ser uma crise entre dois países. Sim. Eu acho que é tudo que o Brasil não quer, né? Que já não tá boa, né? A questão com os Estados Unidos. Acho que não é um momento para ter outra DR, eu acho. Mas eu acho que existe também uma questão aqui que é uma questão política, né? A gente tem uma eleição no ano que vem. De que modo esses eleitores, esses apoiadores do Jair Bolsonaro, e que modo aqueles que estão em dúvida, se votam nele ou no candidato que vai sair contra o campo político dele, vão reagir a ele, em tese, fugir para outro país, né? Porque ir para outro país, nesse caso, seria um condenado, né? Que pode ser condenado nas próximas semanas, que estaria fugindo da sua pena aqui no Brasil. Então, eu acho que dentro disso também há um cálculo político, né? Se vale a pena mesmo ao ex-presidente ficar taxado como essa pessoa que não enfrentou o judiciário, não enfrentou o julgamento e preferiu deixar o país. A gente já tem algumas pessoas, né? O próprio filho do ex-presidente Eduardo, o Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, agora você tem o Eduardo Tagliaferro, que também teve um pedido de extradição para a Itália, né? O Tagliaferro, que foi ex-assessor do Alexandre de Moraes.
e que ali aparece naquelas conversas com assessores do ministro ali, né? Enfim, tem outros casos já de pessoas que preferiram deixar o país para fugir do Alexandre de Moraes. Mas são pessoas que, primeiro, de políticos, só o Eduardo Bolsonaro mesmo, num cálculo muito específico dele, de como ele poderia atuar de uma forma mais efetiva, né? Ele entendeu que nos Estados Unidos poderia, e realmente, me parece que tem sido efetiva a atuação dele lá, tanto que a Polícia Federal indiciou ele por causa dessa atuação, e fica claro que ele tem uma certa responsabilidade pelo que o Trump fez em relação a tarifaço, sanções e tudo mais. Agora, no caso específico de Jair Bolsonaro, eu acho que esse cálculo é um pouco mais difícil, né? Ele é o líder desse grupo político, né? O líder do grupo político deixar o país, não enfrentar a justiça, se passar como um fujão, eu não sei se isso, obviamente, né, a cabeça humana, tudo é possível, mas eu não sei se esse cálculo é tão positivo para o Jair Bolsonaro se ele tomar essa decisão. Sim. Então, obviamente, para evitar qualquer dor de cabeça, coloca-se a Polícia Federal lá, monitora, enfim, temos mais uma semana aí até chegar ao julgamento. Creio que é uma medida que pode até deixar as pessoas mais tranquilas nesse sentido. Mas eu acho que envolve muito cálculo político ali do lado do Bolsonaro, pensar nessa questão da embaixada e pedir asilo e ir embora para os Estados Unidos. Não sei se isso é muito fácil e não sei se os próprios apoiadores dele iriam compactuar com isso, Natália. Sim, embora também tem uma linha do discurso bolsonarista que é de dizer que o que ele vive é uma ditadura, né? E que eles utilizam termos, né, que realmente a gente tomou muito conhecimento na ditadura, de exílio, até mesmo a expressão do asilo político, né, tem toda uma argumentação para se pedir o asilo político, enfim, essas são outras discussões que talvez a gente nem precise ter, porque talvez isso não aconteça, mas a gente só vai descobrir com os dias passando. Obrigada, viu, Fábio Serapião, a gente prolongou aqui com ele, porque tem um montão de coisa acontecendo na política brasileira, sempre vai ter, mas que bom que a gente tem a companhia do Fábio Serapião para explicar pra gente tudo que está acontecendo. Valeu, Serapião. Valeu, Natália. Até amanhã. Bom trabalho.